O tema é qual a configuração da educação e da filosofia no contexto do paradigma neomoderno. Então, com toda a evolução, né, que vem passando, né, as conquistas, sucessos, né, que a educação vem passando, né, vindos, né, através da modernidade, né, agora, então, a modernidade vem passando por um paradigma. Né? Então, será que a razão, né, a razão humana continua, né, sendo o cerne, né, para uma educação promissora? Segundo Marx, está em crise alguns fundamentos da razão com a própria noção, né, de fundamento. Então, essas condições, elas vão possibilitando o crescimento do conhecimento. A nova visão da educação, ela traz consigo também uma nova razão, né? Então, ela já não é mais individual, e sim ela passa a ser um processo coletivo com base na reciprocidade. Ou seja, num grupo de pessoas, a participação de todos os envolvidos, ela passa a ser considerada. Cada um com as suas crenças, seus valores, a carga, a bagagem que traz junto na sua vida, vai trazer essa participação dentro da educação. Então, o Marx, ele referencia ali que a neomodernidade da educação, ela é uma reconstrução, né? Então, ela não renuncia os ideais da razão, né, que já vem fixada ao longo dos anos, porém, ela se reconstrói baseada na participação dos envolvidos no processo de aprendizagem e de educação. Dando continuidade a esse momento de reconstrução do conhecimento, fala-se também na questão do relacionamento dos sujeitos, que ele acaba se tornando uma objetivação dentro do mundo da nossa vida. Então, a gente vai ter um relacionamento com outras pessoas, com outras crenças, com outros costumes, e daí vai se dar a reconstrução desse conhecimento. Então, ela é uma linguagem com raízes, né? Muitas vezes a gente vem de um tipo de formação, outro colega vem de outro tipo de formação, e no momento que se juntam essas ideias e que se envolvem nesses aspectos, acabam acontecendo algumas ações de fala, acaba se acontecendo alguns momentos de discussão que engloba esses sujeitos e que vai tornar ativa essa relação com o entendimento de algo maior. Então, se constrói um novo conhecimento a partir de vivências de indivíduos, e isso pode ser de relações subjetivas, pode ser de relações culturais, religiosas. Eu trouxe aqui uma citação, né, que Marx afirma em 1993, da página 55 a 102, que os componentes estruturais, eles tematizam o mundo da vida. Então, eles estão baseados na cultura, na sociedade, na personalidade, e correspondem dessa forma aos processos de reconstrução cultural, da integração social, da socialização e a individuação inseparáveis. Então, o que isso significa? Que a construção do conhecimento, ela vai partir desses 3 processos básicos de reconstrução. Como toda a dinâmica da ação educativa escolar deriva do projeto ou proposta político-pedagógico que anima, informa, impulsiona, organiza e conduz. E validam-se as perspectivas pedagógicas não somente pelo seu conteúdo intrínseco, pelo conteúdo engessado, mas nessa proposta do paradigma neomoderno, essa interação ocorre na relação entre saberes, na relação entre os sujeitos, o que eu sei, o que você sabe, e nesse momento se colocam 2 saberes, se partilham esses saberes, e aí se constrói o conhecimento de uma forma, o conceito de uma forma coletiva, né? Que todos contribuam e que todos consigam aprender e, de certa forma, ensinar. Não é mesmo? A aprendizagem, como eu disse antes, é uma construção coletiva, assumida por grupos específicos na dinâmica mais ampla da sociedade, que, por sua vez, se constrói a partir de aprendizagens individuais e grupais. Então, para consolidar essa nossa fala, né, que a gente fez, a gente tem que lembrar, né, que como que acontece, como é visto o neomodernismo. A gente tem que pensar numa educação, de sujeitos que fazem parte dessa educação, né, como o professor, né, ele se insere na turma e, a partir daquele conhecimento que ele tem, ele constrói novos conhecimentos, né? Trazendo então consigo a experiência dele,
e dos alunos, né? Que, como os colegas comentaram, vai ter as suas particularidades, né? Cada um vem com suas crenças, com suas visões de mundo, e por meio disso, né? Por meio dessas trocas de experiência, a gente consegue ressignificar os conceitos, as descobertas existentes, com base, então, nas experiências de cada um desses sujeitos. Então, eu trago aqui uma figura, né, da troca de experiência entre o professor, que pode aprender com o aluno, e o aluno que pode aprender com o professor. Então, a gente quebra a característica do o professor com detentor daquele conhecimento único e o aluno que vai aprender somente com o professor, né? Então, a gente tem uma troca nesse novo movimento. Isso significa que a gente vai considerar sempre as vivências de cada sujeito, e por meio delas a gente consegue novas direções, novas oportunidades para a gente estabelecer, para a gente entender, criar um novo consenso entre alguns conceitos que existem e seus significados. Então, a gente pega um conceito que vem sendo definido, discutido pela sociedade, mas dentro, às vezes, de uma determinada comunidade, a gente consegue, às vezes, perceber que aqueles conceitos, eles têm outros significados para aquela comunidade. Isso, às vezes, dentro de um grupo da nossa escola, né? Mas a gente, pensando que a escola é múltipla e ela precisa ser plural, a gente tem uma oportunidade de trazer novas visões, novas discussões, novos significados para aquilo e evoluir, né? Evoluir, né? Em questão de desenvolvimento, de novos conceitos, de conhecimentos, por meio dessas trocas. Bom, a gente trouxe algumas referências que a gente usou na nossa fala, algumas adicionais nós colocamos no comentário deste vídeo, então você pode acompanhar ali. Mas a gente não acaba por aqui, né? Agora a gente gostaria de fazer uma discussão sobre quais são as nossas responsabilidades enquanto profissionais da educação. Dando continuidade à discussão, fazendo enfrentamento a essa discussão, essa questão que o nosso colega relembrou, né, quais os desafios que a gente enfrenta como profissional da educação, eu gostaria de fazer um relato de vivência. Lendo esse texto do Mário Osório, eu gostaria de lembrar que eu trabalhei 9 anos na Unijuí, na Biblioteca Mário Osório. E lá eu tive a oportunidade de estar muito perto das obras dele, da família dele, enfim. E isso eu pude relatar que toda essa experiência do que ele vivia nos bastidores, do que ele pensava, do que ele estudava, chegou até os leitores dele. Então, é reviver algumas memórias, algumas lembranças. Eu acredito, assim como ele, muito na pedagogia ativa, né? Que é a relação da teoria com a prática. Isso só enriquece nós como profissionais da educação e também os nossos futuros alunos, né? E todas aquelas pessoas que estão neste ambiente. E assim, né, Neuri, que também pode complementar aí a nossa discussão. Com certeza, Jordana, e trazendo isso que tu colocou sobre essa relação com prática, né, a prática, a teoria, enfim, e também sobre a questão que foi levantada da qual a responsabilidade é que possamos proporcionar esses encontros, né, proporcionar essas trocas. Por exemplo, nós estamos hoje aqui nesse momento exercitando o paradigma neomoderno, porque nós estamos juntos, lendo junto, estudando junto e trocando os nossos saberes, trocando as nossas vivências em relação a esses conceitos. Né, Vivi? O que tu acha sobre isso? O que eu acho, né, e a gente deve concordar, é que a gente está numa sociedade, né, muito avançada, a gente tem tecnologia, coisas muito disponíveis, de fácil acesso aos alunos, né? Então, como que a gente vai fazer com que eles prestem mais atenção em nós? É fazendo isso, tentando a parte da interdisciplinariedade, né, com outras disciplinas, até com, às vezes, se tem outros cursos, né, na mesma universidade, tudo isso, né, para aumentar a questão do conhecimento. E aí, Léo, o que tu contribui com nós? Eu acho que o caminho é esse, né, pensar interdisciplinar para preparar nossos alunos para o mundo, né, porque a vida não é fragmentada, né, então a gente vai trabalhar. Mas, sei lá, eu sou da computação e engenharia de software, né? Eu não vou ensinar meus alunos a eles apenas extrair requisitos, porque ele precisa entender de banco, ele precisa entender de outros assuntos ali. E com trabalhos, por exemplo, que tragam outra visão, né? Inclusive cursos que direcionam esse eu acho que a gente tem um caminho. Se vai ser o correto, a gente não sabe, né? A gente não pode, a gente tem visões aí. O que você me diz, Patrícia? Acho que todos nós concordamos, né, que como futuros profissionais da educação e já formados também em áreas diferentes, a gente
pode construir como grupo conhecimentos novos, né, com vivências, experiências, e tentar trazer isso para dentro da nossa sala de aula, porque cada um tem uma bagagem, cada um tem uma cultura, e a gente pode alinhar tudo isso, teoria, prática, e fazer uma nova construção, que é a proposta ali do Mário Osório, né? Então, todos concordam que, como grupo, nós somos muito melhores do que sozinhos, né? Cada um com suas vivências, suas experiências, e com certeza a gente consegue trazer isso para dentro da educação e do conhecimento que vai sendo agregado através do grupo. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado a todos, até breve. Até mais.